Oi, pessoal! Mais um Guilherme Ferreira Entrevista no ar. Hoje eu vou conversar com a advogada Ellen Divan. Ellen é especialista em Direito Constitucional e pós-graduanda em Direito Digital. Direito Digital, que é o assunto que nós vamos tratar nesta conversa. Ellen, seja muito bem-vinda. Vamos falar do direito digital, que ainda é um assunto novo para o público brasileiro. Eu diria que até complexo, lendo para poder conversar com você. Tem alguns pontos que ainda são, eu posso dizer, obscuros ainda para a população. Na sua opinião, como pós-graduanda, você tendo acesso ao que é o direito digital, como é que a gente pode facilitar o direito digital para que as pessoas possam compreendê-lo? O direito digital é um ramo, como você disse, relativamente novo, né? Visa regular as interações na internet, de forma geral a gente pode dizer isso. E traz muitos desafios, porque ele dialoga diretamente com outras áreas de direito, como direito criminal, direito civil, direito tributário. Então existem muitos desafios mesmo. E eu penso, Guilherme, que para a gente descomplicar o direito digital, ele teria que sair de ser um ramo específico do direito. Eu penso que nas escolas a gente já deveria ter uma educação digital, se é que a gente pode dizer, denominar assim. Então Sabe? esse seria um dos desafios do direito digital? Eu penso que sim, porque eu acho que hoje em dia, com o mundo cada vez mais conectado, cada vez mais online, as crianças e adolescentes tendo já acesso, né, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, pela televisão, a um mundo, né, sem limites, vamos dizer assim, eu penso que já nas escolas a gente deveria conversar sobre isso, sabe? Até a fim de falar sobre bullying, sobre compartilhamento de fotos, de mensagens, fake news. São assuntos que eles estão aí, né, no nosso mundo, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não só de quem lida com direito, mas também com toda a população. Como eu disse, eu penso muito nas crianças e adolescentes. Eu acho que é o público que eu tenho maior, como se diz, que Um receio. maior apreço, assim, sim, de tentar descomplicar isso desde muito novo, sabe? A gente já conversar isso desde cedo, sabe? Sobre esses assuntos, assim. Eu penso que é muito importante. Sair ali da esfera acadêmica, Sim. de preferência uma matéria curricular. Sair do juridiquês, né? E ter uma linguagem Mais própria, acessível. mas mais acessível também. Eu acho que seria um início para a gente descomplicar, como você disse, o direito digital. Ellen, pesquisando para conversar com você, eu vi que nós temos poucas delegacias especializadas em crimes digitais. Nós temos 27 estados da federação e apenas 15 deles possuem a delegacia. Aqui em Minas Gerais, apenas Belo Horizonte. Nas principais capitais, são 15 estados com delegacias especializadas, São Paulo tem 2. Aí o que tem essas delegacias, mas as pessoas que sofrem esses crimes digitais, compartilhamento de fotos indevidas, de áudios que não deveriam ser divulgados, eu até lendo para poder conversar contigo, eu vi que em 2015 o caso do cantor Cristiano Araújo, que faleceu num acidente automobilístico, e ele teve as fotografias da autópsia divulgadas nas principais redes, em grupos de WhatsApp. E o que aconteceu? O conteúdo ele foi removido, o conteúdo foi removido através de uma petição, ordem judicial. Aí na sua opinião, falta essa elegância, se assim posso colocar, das pessoas para lidar com informações na internet? Sim, Guilherme, eu acho que o que mais me preocupa, assim, é a questão da consciência pessoal que as pessoas não têm da responsabilidade dos seus atos na internet. Né? Como a gente costuma dizer, as pessoas pensam que a internet é uma terra sem lei, e não é. Porque existem aí regulamentações, normas, que visam tratar sobre os assuntos de crimes ou assuntos de responsabilidade civil, da área civil. Então, eu penso que as pessoas deveriam ter maior consciência de que quando elas estão ali compartilhando, curtindo, comentando, elas estão fazendo isso como um indivíduo
que têm responsabilidade civil, que têm responsabilidade criminal, né? E elas devem pensar sobre isso, né? Que hoje em dia é tudo muito instantâneo, como você disse, né? O cantor faleceu, já teve as fotos divulgadas da autópsia. Olha como foi rápido, é tudo muito rápido. E olha como foi cruel com a Sim, família. sim. E as pessoas não têm essa consciência mesmo, né? Das coisas que elas fazem, de que muitos compartilhamentos ficarão ali, vamos dizer assim, eternamente, entre aspas, né? Então aí a gente entra dentro de um outro assunto que é o direito ao esquecimento, que as pessoas têm, né? De não ter mais suas fotos divulgadas, de não falar mais em determinados assuntos, de não mais citar o seu nome. É um assunto também interessante a se pensar, né, sobre isso, porque as coisas não podem ficar de eterno, como é diz no direito, né? Existe limite para isso. E você acha, nós temos o direito à liberdade de expressão, que está na Constituição Federal, mas você acha que as pessoas usam mal a liberdade de expressão? Sim. Porque nós temos, como você disse, né, garantido pela nossa Constituição Federal a liberdade de expressão, mas que, como outras garantias, encontram limites, né? E essa liberdade, ela encontra limites ali quando eu tenho uma ofensa direta à liberdade individual de outra pessoa ou a objetos e direitos que têm também importância, um maior grau de importância dentro do direito. Então, realmente, a gente tem a liberdade de expressão, de falar, de pensar, de agir, de ir e vir, e isso é muito bom, né, que a gente tem essa liberdade no nosso país, mas a gente deve pensar que a gente encontra limites quando a gente choca com outros princípios, com outros direitos, outras garantias, com proteção até maior também, né, como a vida, né, essas coisas assim que estão garantidas na Constituição Federal. E hoje em dia, tudo se faz pela internet. A gente compra, a gente faz pagamento, a gente interage com a família que está distante, com os amigos que moram até mesmo na cidade ou fora da cidade. E como que você vive a relação das pessoas com o mundo digital? Sim, eu penso que as pessoas deveriam procurar saber mais sobre isso, sabe? Entender mais. Até porque, como eu disse anteriormente, vou bater de novo nessa tecla, a questão da responsabilidade, assim, que até o compartilhamento de fotos, fotos íntimas e fotos de morte, né, de acidentes, é crime. E as pessoas às vezes não pensam nisso, né? Às vezes, quando uma criança, um adolescente faz isso, o representante legal, o pai, a mãe, ele tem responsabilidade sobre aquele menor. Então, a gente deve pensar nesse assunto também, nessas interações, assim, elas devem ser levadas mais a sério, né? A gente pensa que a internet é só rede social. Internet é rede social, mensagem instantânea, mas a gente pode usar a internet de muitas outras formas boas também, né? O próprio direito, a gente hoje tem o processo eletrônico, que é tudo através de sistemas e programas da internet, que a gente peticiona, que o juiz faz o seu trabalho. Então, assim, a internet é algo atual, né, que não tem como a gente correr, vamos dizer assim. Ela tem que ser bem usada. Mas ela deve ser bem usada, sim, com certeza. E as pessoas, eu não sei se eu vou fazer um juízo de valor aqui, mas as pessoas têm consciência do que é certo e do que é errado. O valor moral, né, exato, dentro de cada um existe. Muitas agem por má né? fé. Sim. Né? Agem por má fé, e é um assunto que eu vou entrar desta má fé com você agora, falando da Lei Carolina Dickmann. A atriz Carolina Dickmann, no final entre 2011 e 2012, ela teve fotos íntimas vazadas. E isso motivou com que fosse aprovada uma lei que ficou conhecida como a Lei Carolina Dickmann. Ela foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff em dezembro de 2012. A atriz, ela não cedeu às chantagens e, por não ceder, as fotos foram divulgadas na grande rede. Aí o que eu quero tratar com você? Você acha que se não fosse a Carolina Dickmann, que é uma atriz brasileira conhecida na época das fotos divulgadas, ela estava no ar com uma novela das 9 na Rede Globo, você acha que se não fosse uma atriz famosa, ainda estaríamos sem uma lei que regisse a internet?
Eu penso, Guilherme, que em decorrência da repercussão nacional que teve, no caso dela, foi tudo muito rápido, porque na verdade já existiam discussões sobre isso, né, projetos de lei para tipificar os crimes informáticos, já existia há algum tempo. Mas realmente foi muito rápido, como você disse, se eu não me engano, aconteceu em 2011, em 2012 já publicou a lei e entrou em vigor em 2013. Então foi tudo muito rápido, assim, em termos de lei, de processo, é muito rápido. É uma lei nova, tem 7 anos. Sim, então eu penso que talvez existiria sim, mas não de forma tão rápida como foi. Diante da repercussão que aconteceu, do pouco tempo que teve da publicação da lei, eu acho que foi muito rápido porque foi com uma atriz. Então isso teve repercussão, o direito teve que dar uma resposta rápida à sociedade. Eu acho que não teria sido tão rápido, mas eu acho que talvez já existiria, ou já estivesse assim, pronta a ser publicado, sancionado, às vésperas, eu acho que sim. Mas não de forma tão rápida como foi a resposta, entendeu? Entre o fato e a lei sancionada. Sim, eu acho que foi muito rápido por causa da repercussão. Então você acha que a lei... Eu acho que não teria sido tão rápido. Se estaria engatinhando sim, ainda. Eu acho que teria já. Mas não de forma ligeira. Exatamente, eu penso assim, na minha opinião. Já que entramos no ramo das leis, nós vamos falar do Marco Civil. O Marco Civil da Internet foi aprovado em maio de 2014, que é a Lei 12.965. E nós temos praticamente, estamos em 2020, em maio completa 6 anos da lei. A leitura que eu faço é que as vozes ainda continuam muito ferozes nas redes, né? Disseminando preconceitos, incitação ao ódio, várias preconceito, homofobia, gordofobia, racismo, preconceito por classe social, enfim, as vozes estão muito vorazes ainda. E lendo sobre o Marco Civil na internet, eu peguei uma parte da lei que fala da isonomia, que é tratar todos os usuários da mesma forma, sem discriminações. Na prática, o Marco Civil, ele funciona? Em relação a esse princípio da isonomia, a gente pode pensar mais a fundo sobre isso, né? Porque, como você disse, a lei veio regulamentar, né, as relações da internet, que é algo que não tinha no Brasil. Então foi um divisor de águas pra gente, em 2014. Veio essa lei, que foi muito importante, trouxe novidades, proteção, segurança, mas a gente vê que ainda existe muita discriminação, ainda existe... essas questões ainda são atuais, né? Que já era para ter mudado. E eu penso que o direito ele tenta tratar as situações da sociedade de duas formas: da prevenção, que é educando, conversando, e também na forma de publicar uma lei, publicar normas que vão trazer sanções para certas atitudes, né, como você disse aí, de crimes, né, de difamação, de extorsão, né, através da internet. Então, eu penso que se ainda não trouxe a resposta que deveria ter, é porque alguma coisa deve mudar, né? Ou outras leis, ou uma repressão maior a quem comete essas atitudes, seja na área do direito civil, seja na área do direito criminal. E a gente tem uma novidade, que eu acho que a gente vai falar também, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem falar mais ainda sobre isso. Exatamente, que é a pergunta que a gente vai encerrar a nossa conversa, em que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi sancionada em 2018 e entra em vigor agora, em 2020. Sim, isso. Aqui no Brasil, ela se preocupa com o tratamento de dados pessoais. A sua função é garantir a proteção e a transferência de dados pessoais para pessoas físicas ou jurídicas no âmbito do direito público ou privado, independente do meio. É a lei que vai encontrar a lei vai ser um desafio no Brasil. Com certeza. E falando nesses desafios, na sua opinião, que desafio essa lei vai trazer para nós, que somos cidadãos, para as empresas e para os governos? Sim. Bem, eu penso que são vários desafios, Guilherme. Eu acho que o primeiro é acerca da existência da lei.
Ainda existem empresários, ainda existem pessoas que não sabem dessa lei, que vai entrar em vigor, como você disse, em agosto de 2020. Então, assim, as pessoas precisam procurar mais se atualizar sobre a legislação, entender um pouquinho mais sobre ela e saber que ela trará sanções para aquelas empresas que vazarem dados, né, que não tiverem, por exemplo, o consentimento de usuários para obter dados também. Então, assim, são muitos desafios, até porque, como você disse, não serão só as empresas que terão que se adequar às leis. Os órgãos públicos, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, a gente pode pensar aí, faculdade, hospital, igreja, que também coleta dados a todo tempo. Então, assim, na verdade, todos nós teremos que se adequar a essa lei. E a gente tem aí um prazo de 8 meses, mais ou menos, né, agosto, para estar já em compliance, que a gente fala, né, que é em conformidade com a lei. E a partir do dia que essa lei entrar em vigor, ela estará valendo e os órgãos poderão exigir, mesmo que as empresas estejam ali com os seus contratos atualizados, suas páginas da internet, já tudo atualizado. Então, realmente vão ser muitos desafios. Até porque essa lei ela traz muitas novidades até em relação a uma nova profissão, que é a profissão do encarregado, né? Que é uma pessoa que vai ser a ponte de comunicação ali entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a empresa, os órgãos públicos, vai ajudar a estruturar a conformidade dessa lei. Então, assim, traz muitas coisas novas pra gente que nós não estávamos acostumados a falar sobre privacidade e proteção de dados. O Brasil deve se adequar a essa nova cultura, né? Ellen, como facilitar o entendimento dessa lei para a maioria da população? Eu penso que divulgando. Seja nós, operadores de direito, ou as pessoas da sociedade civil, divulgando, né, a existência da lei, divulgando palestras, divulgando estudos, artigos. A gente precisa divulgar e falar mais sobre esse assunto, mas que é tão atual. Desculpa, mas de uma maneira mais fácil, para que a maioria consiga compreender. Sim. Porque o direito tem muito termo técnico, sim. Né? E explicar termo técnico... Precisa descomplicar. Exatamente. Né? Sim, até nos meios de comunicação, na televisão, na internet, né? Que é o meio que a gente está usando, a gente precisa falar mais sobre esse assunto e ter essa consciência mesmo que nós, usuários de dados, nós seremos protegidos, nós teremos direitos e deveres. Então a gente poderá exigir isso. Então a gente precisa ter essa consciência, sabe? Ellen, eu quero agradecer a sua presença aqui no meu canal de entrevistas. Obrigado pela sua gentileza em falar com a gente. Mas vamos encerrar com um ping-pong. Eu falo uma palavra e você me responde o que vier à sua cabeça. Tá bem. Liberdade de expressão. Garantia individual. Internet. Responsabilidade. Direito digital. Área em ascensão no direito. Rede social. Responsabilidade também. Privacidade. Garantia constitucional. Ellen, muito obrigado por ter vindo. Gostei muito da nossa conversa. Obrigado. E a você que assistiu essa entrevista, se você gostou, dê seu joinha, inscreva-se no canal. Eu quero agradecer a você e dizer que nós vamos nos encontrar na próxima entrevista. Muito obrigado e até lá.